Salve, salve pessoal, aqui fala Matheus. Bora falar um pouco agora da derrota do Corinthians em Bragança Paulista. Bragantino 2, Corinthians 1. Bom, cara, uma derrota que eu boto na conta de 3 personagens: Edna Alves, Dorival e Angileri. Bom, vamos lá. Primeiramente a escalação e aí depois eu falo sobre o primeiro e o segundo tempo. Escalação do Corinthians, pessoal. Não achei ruim a escalação do Corinthians que o Dorival botou a campo. Muito pelo contrário, eu gostei da escalação. Acho que é a primeira vez que eu falo isso desde a chegada do Dorival. Colocou o que ele tinha de melhor, não inventou moda dessa vez. Eu gostei da escalação do Dorival, cara. Voltou com a linha de 4, com o Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu. Aí o Ranieri como à frente da zaga, o Bidon e o Martinez, e aí ele colocou o Garro como essa cabeça pensante. E aqui na frente ele colocou Memphis, Yuri, tá certo? Bom, cara, um primeiro tempo do Corinthians, mais um primeiro tempo do Corinthians burocrático, mais um primeiro tempo do Corinthians previsível, se submetendo ao adversário. Cara, dá a impressão que o Corinthians, quando ele vai jogar fora de casa, pessoal, na maioria das vezes ele se caga todo, cara. É impressionante. Toda vez que o Corinthians vai jogar fora de casa, ele entra num jogo, sabe, desconcentrado, ou, enfim, entra achando que vai ganhar o jogo na casa do adversário a hora que quiser, e depois toma fumo, pessoal. Contra o Juventude foi assim, contra o Sport foi assim, contra o Santos foi assim, ontem foi assim. Cara, o Corinthians não aprende, é impressionante. O Corinthians, todo jogo que vai jogar fora de casa, ele entra achando que vai ganhar o jogo a hora que quiser. E o adversário entra 1000 por hora. É incrível isso. Bom, ainda no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo ainda, o Garro dá um belo passe, inclusive, uma bola melada que ele dá pro Yuri Alberto. E o Yuri Alberto, pra variar, ele chuta em cima do Cleiton. Cara, é incrível a quantidade de gols que perde o Yuri Alberto. Meu Deus do céu, cara. Por mais que, enfim, que depois ele tenha se redimido, tô nem aí que ele se redimiu, meu irmão. Se ele perde aquele gol ali também, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque se ele faz aquele gol ali, provavelmente ia mudar o roteiro do jogo, cara. Entendeu? Mas ainda, quando você acha que o pior ainda está por vir, pois é, meu amigo. Ainda deu tempo de bola alçada na área do Corinthians. O Angileri, de uma forma imprudente, fazer a carga nas costas do jogador do Bragantino. Apesar que, se eu sou o árbitro de campo, eu não dou o pênalti, e nem se eu sou o VAR, eu recomendo para revisão. Na minha opinião, o Angileri, ele realmente dá um tranco nas costas do jogador do Bragantino. Só que esse tranco, pessoal, não é o suficiente pelo jeito que o jogador do Bragantino caiu, cara. O jogador do Bragantino claramente valoriza o contato e a suposta juíza Edna Alves Batista cai na dele, cara. E aí o VAR... Não, e pior, chamaram o VAR ainda pra marcar esse pênalti, cara. Olha, ridículo, cara, ridículo. A arbitragem da senhora Edna Alves Batista foi ridícula, foi péssima, foi horrível. Deixou todo mundo irritado, deixou quem estava assistindo o jogo no sofá irritado, deixou os jogadores de Bragantino e Corinthians irritados, deixou quem estava assistindo o jogo lá em Bragança irritado. Cara, ela conseguiu a façanha de deixar todo mundo irritado. E outra, se o Corinthians for um clube sério nos bastidores, ela nunca mais apita um jogo do Corinthians. Entendeu? Porque o que ela fez ontem em Bragança Paulista foi cara, foi escandaloso, sabe? Falta adjetivos aqui pra colocar o que ela fez. Enfim. Segundo tempo, quando o Corinthians ensaiava ainda uma reação, se bem que tava mais pro Bragantino fazer 2-0 do que pro Corinthians empatar o jogo, e aí me vai o José Martinez, que já tinha cartão amarelo,
se estranha com o jogador do Bragantino, toma um segundo amarelo e vai pro chuveiro mais cedo. Detalhe, a Edna, ela tinha esquecido que o José Martinez já tinha amarelo. Ela tava totalmente perdida ontem, pessoal. Entendeu? Enfim. Só que, mesmo com o jogador a menos, a impressão que deu foi que o Corinthians melhorou com o jogador a menos. Depois que o Corinthians ficou com um a menos, o Corinthians finalmente colocou a bola no chão, começou a criar mais. Tanto que o gol de empate veio. Um belo chute ali do Memphis, o Cleiton bateu roupa. Falha bizonha ali do Cleiton. Claramente ele fala pro Yuri Alberto, faz Yuri Alberto. E aí o Yuri Alberto só complementa pro fundo da rede do Bragantino para empatar o jogo. Bom, e aí, pessoal? Nos minutos finais, quando tudo tava se encaminhando pro empate, dois jogadores do Corinthians olhando pra bola, ninguém marcando o Pita que vinha por trás, ele cabeceia livre e faz o gol que dá a vitória ao Bragantino. 3 pontos doados pro Bragantino, né? Assim como foi no primeiro turno, assim como foi agora, ontem também. O Corinthians ele tem uma especialidade que é gigantesca de ressuscitar defuntos, cara. O Bragantino que vinha recentemente demitido do seu treinador, vinha sendo o pior time do retorno no campeonato, e o Corinthians conseguiu a incrível façanha de ressuscitar o Bragantino. Assim como foi novamente contra o Sport, assim como foi contra o Juventude, assim como foi contra o Santos, e por aí vai. O Corinthians é um time que é uma máquina de passar vergonha. Incrível. Próximo jogo agora do Corinthians agora contra o Ceará, na Neoquímica Arena, que vai estar sem o Pedro Raul, vale destacar que é o artilheiro do time na temporada. Então o Corinthians, se não ganhar do Ceará, pelo amor de Deus, meu irmão. Se não ganhar do Ceará em casa, pelo amor de Deus, velho.